Graças a Deus, porque o nosso Deus é grande e fiel na minha e na sua vida. É Ele que tem cuidado de mim e de você. Graças a Deus. E a Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama ao Senhor, você já é um cooperador da obra dele. Amém? Sem mais delongas, eu quero trazer uma rápida palavra. Se encontra aqui no livro de Romanos, capítulo 6. Glória a Deus. Onde Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer nesse texto, a epígrafe diz: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém? Que o Senhor aplique esta passagem em nossos corações e que traga alento, que traga resposta, que traga sabedoria às nossas vidas. Meus irmãos, cada um de nós temos uma história. Eu tenho a minha história, você tem a sua história, e ninguém a pode contar melhor a sua história do que você mesmo e do que eu mesmo, que passei por essa jornada. E Paulo tem uma trajetória imensurável, incontestável. Escrevendo aqui aos Romanos, ele fala justamente de dois combinativos que hoje, aparentemente, está parecendo que a graça, o pessoal está fazendo da graça qualquer coisa, qualquer ninharia, oferecendo a graça de Cristo por qualquer moeda de troca, e a graça de Cristo não é oferecida desta forma. A graça, ela é combustível para que nós vivamos, porque Cristo, certa vez disse a Paulo, a minha graça te basta. A graça é para viver, a graça não se sente, a graça se vive. Então apliquemos a graça de Cristo nas nossas vidas, para que nós vivamos por ela. E aplicando esta graça nas nossas vidas, vem com ela a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E esse texto aqui retrata justamente uma profundidade imensurável. E eu frisei alguns pontos, para ser bem rápido e não ser cansativo. O primeiro ponto eu frisei e diz assim: entendemos a profundidade da graça versus o pecado. Antes, só nos restava a morte. É preciso entender que essa graça que recaiu sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela foi concedida por Cristo lá na cruz do Calvário.
Porque lá ele aniquilou o pecado. E o versículo aqui, conforme Romanos 5,19, ele vai dizer uma coisa bem interessante. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aqui está explicado exatamente o ponto crucial da morte vicária de Cristo. Aqui está explicado exatamente o ponto crucial de que hoje eu e você estarmos vivos. Porque esta graça recaiu sobre a minha vida e sobre a sua vida e lhe alcançou. Glória a Deus. Então, essa morte nos trouxe um livre acesso ao Pai. E esse livre acesso não está restringido a qualquer irmão, não. Está livre, a palavra é livre. A palavra é livre, está dizendo que é qualquer um que se chega ao Pai. A irmã leu aqui, citou um versículo bem interessante, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15, que o Senhor está atento às orações que forem feitas neste lugar. Mas é interessante também que o contexto com o versículo de cima vem acompanhado com a responsabilidade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, se humilhar, tem que ter uma contrapartida. Essa graça, a gente pensa que graça é de graça, e essa graça não é de graça. Essa graça precisa ter uma contrapartida de você. Eu quero. A gente, no termo militar, a gente chama o R-quero, né? Existe um R-quero. A gente precisa querer. A gente precisa ir lá buscar essa graça. Então não fique só apenas de braço cruzado, não. A graça, a porta da graça está aberta. Mas se você não quiser entrar, porque a Bíblia diz aqui, ó, ele não diz todos não, em Romanos 5,19, ele está dizendo assim, ó, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ele não disse todos. Ele foi enfático em escrever muitos, ou seja, é uma quantidade grande, porém não são todos. Amém? Glória a Deus. Essa graça se confronta exatamente com o modo de vida, meus irmãos. Perceba exatamente as interrogações existentes no texto inicial. Ele faz um bocado de interrogação. Ele começa dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? A Bíblia diz assim: o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal, esse aí, eu faço deliberadamente. Ou seja, sem querer. Porque a velha natureza está ainda revestida na nossa carne. Mas, trazendo aqui, permaneceremos é uma pergunta. Para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Isso não significa. Embora a Bíblia nos afirme que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso aí está exatamente correlacionando. Você não pode, você não tem, mas eu posso, eu tenho, eu te dou força, eu te encorajo, eu te digo, vai, não temas, vai em frente, aleluia, porque as adversidades da vida são cruéis, os ardis de Satanás são cruéis, a gente não pode ignorá-los, não pode fazer menosprezo de acaso com isso, não é brincadeira. Pedro, certa vez, andando do lado de Jesus, disse assim: mestre, tu não precisa morrer não precisa, eu estou parafraseando o texto, mas o mestre Jesus, de repente,
fala assim: para trás de mim, Satanás. Fala para Pedro. E Pedro está do lado do mestre. Precisamos entender que o inimigo não se cansa e não se fatiga. A gente precisa entender como igreja que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. Embora muitos pensem que temos que lutar contra o irmão. E não é. A minha luta não é contra você. A minha luta não é contra as pessoas que por aí se constituem inimigo seu, por uma falta de sabedoria, por uma falta de esclarecimento. Quantas pessoas não gostam de você porque não conhecem a sua história? Tem gente que não gosta de mim, mas ele nem parou para pensar em conversar comigo para entender a minha história. Mas, por um fuxico, por alguma coisa que alguém disse de você ou de mim, você vai pegando avesso àquela pessoa, vai ficando com raiva daquela pessoa, porque você vai contando história, mas você não conhece a história dele. Glória a Deus. Mas o Senhor conhece a tua história e tem te livrado, tem te dado livramento, tem te dado escape. Por isso que nós temos que agradecer a nosso Deus todos os dias pelos livramentos que a gente não viu e os que a gente viu. Amém? Então percebemos que esta graça está cheia de perguntas no início deste capítulo. Outro ponto que eu frisei foi: de uma forma expositiva, demonstra a eficácia do ato de aceitação na pessoa de Jesus Cristo. Precisamos entender que esta declaração tem que fazer parte da minha vida, do meu jogo de cristão. Eu preciso entender que esta graça tem que me acompanhar durante a minha jornada na terra. Porque ou Jesus volta e a gente somos arrebatados, ou você vai terminar para o cemitério. Porque um dia todos nós morreremos. Independente disso, independente de ser cristão ou não cristão. Está determinado. Então, precisamos entender que esta graça demonstra exatamente a eficácia do ato de aceitação de Cristo. Então, quando você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você está aceitando a graça dele. A graça dele na sua vida, que é o suficiente para você sobreviver. Há quem diga que é o dinheiro que é suficiente para viver. Há quem diga que procure outras fontes para sobreviver. Mas fora de Jesus não há salvação. Amém? Graças a Deus. Outro ponto que eu analisei nesse texto, no versículo 5, diz assim: porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Olha só que interessante. Demonstra um ato único em nos colocarmos no patamar de semelhança. Aqui traduz, irmãos, exatamente o que foi feito lá no Éden, quando o Senhor se reuniu e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você tem a imagem e semelhança do Criador. Não é que você é igual e nem parecido com ele, você tem a imagem. Você tem a essência do próprio Deus dentro de você. E aqui exatamente nos coloca no patamar semelhante ao Criador, porque estamos debaixo da graça. Ah, se não fosse Cristo. Ah, se não fosse ele deliberadamente dizer: eu vou no lugar dele, eu vou no lugar dela. Essa graça te alcançou porque Cristo disse: Pai, eu vou. Porque essa graça te alcançou porque ele disse lá no Sermão da Montanha: ninguém pode, mas eu posso. Quando ele estava dando aqueles sermões, irmãos, não era nada mais, nada menos dizendo: olha, eu vim cumprir a lei, eu não vim abrogá-la. Ou seja, eu não vim negar a lei, mas
humanamente falando, ninguém era capaz de cumprir a lei. Mas o nosso Deus, por sua bondade e misericórdia, por amor a mim e a você, já estamos no ano de 2025. Já são no calendário 2.000 anos e 25 anos. 2025 anos que o nosso Cristo padeceu. E até hoje a gente diz: Ele está voltando. Ele está voltando. Os patriarcas desejaram ver o dia do Senhor e não viram, mas com esperança, aleluia, o verá. Eu e você estamos esperando nessa esperança maravilhosa, da qual a graça te alcançou. E não se pergunte por que 2.000 anos e 25. Tem gente aí que se pergunta: tu diz que esse Deus está voltando até hoje. Meus avós diziam isso. É a graça que só está dizendo assim: olha, vou te dar mais tempo, estou te dando mais tempo. A graça chegou a mim e a você no tempo oportuno. Então é por isso que essa palavra ainda perdura até hoje, porque a graça ainda há de alcançar mais alguém, porque a graça de Deus, ela é abrangente. A graça de Deus não é unilateral, não é única, não é específica, não é só minha esta graça. Esta graça alcançou você e quer alcançar mais gente lá fora. Esta graça se estenderão, ou está se estendendo de geração em geração, e a humanidade não está fazendo caso da graça de Cristo. E é triste dizer a realidade. Quantos que se dizem conhecedores, porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Será? Pelo que nós estamos vendo e ouvindo nesses últimos tempos, será que essa verdade realmente tem sido pregada? Mas com verdade. Será que libertou? Ou nós estamos vendo um desacaso? Fazendo essa graça qualquer coisa, achando que com essa graça eu posso pecar. Vou pecar e peço perdão. Será que é assim que devemos tratar? A Bíblia não nos ensina dessa forma. Então esse patamar de semelhança é na criação, é na imagem, é na semelhança. Não em forma corpórea, mas em essência. Não apenas no estereótipo, porque irmão, muita gente somos julgados muito pelo estereótipo, pela aparência. E isso é fato. Se eu contar aqui, a grande maioria, ou se não todos, já passaram por essa situação. Quando você veste uma roupa mais organizada, que você vai em determinado lugar, você é tratado como doutor. Doutor? Mas quando você veste uma roupinha mais simples, as pessoas já olham meio diferente, meio atravessado. E é incrível isso. O estereótipo na sociedade parece que é o cartão postal, mas isso são coisas fúteis, passageiras. O que está em jogo aqui é algo muito mais profundo. A igreja fala de algo muito mais específico, mais especial. Nós estamos falando da oportunidade da eternidade. Essa graça não é essa graça apenas para que eu e você viva nessa terra. Não. Essa graça é para que a gente entendamos que um dia tem algo melhor e já está preparado, porque ele disse: olha, eu vou para meu Pai vos preparar lugar. Já está tudo preparado, irmãos. A parábola da grande ceia. O mestre prepara, o homem lá, o senhor da casa, prepara a ceia, prepara tudo, convida, manda os convites, ninguém comparece.
Aí o senhor daquela casa chama o seu mordomo e diz: olha, vai pelas vielas, vai pelas ruas, chama manco, chama aleijado, chama coxo, vem, entra todo mundo agora. E quem é esse povo? Somos nós, pela graça de Cristo. Você está no banquete da ceia do Senhor. Prepara que esta graça, aleluia, já te carimbou o passaporte para o céu. E não é feio você dizer que vai para o céu não, porque tem gente que diz: pronto, o santão vai para o céu. Se você disser isso aí por aí, você tem que ter embasamento para dizer que, com veemência, que esta graça te carimbou. Você tem que ter certeza, porque Cristo te chamou não foi para ser covarde não, Cristo te chamou para você ser corajoso. Se a gente espera em Cristo só nessa terra, nós somos os mais miseráveis. A palavra nos diz isso. Não espere Cristo só nisso não. Certa vez ele estava pregando e ele sempre arrastava multidões por onde passava. Se você prestar atenção nos evangelhos, você vai ver. Cristo, ele tentava se desvencilhar das multidões. Quando ele fazia as preleções dele, ele subia no barquinho, se afastava um pouquinho lá da parte da areia, da terra, da faixa de praia, e falava. Logicamente que tem seus motivos, por conta da posição do vento, a multidão era grande, enfim, tem outros detalhes. Mas você vai entender. Certa vez, Cristo disse assim: olha, vocês não estão aqui pelo que eu tenho. Vocês estão aqui porque vocês comeram do pão. Vocês encheram a barriga. É por isso que vocês estão aqui. O nosso mestre, ele é amor. Mas ele também sabe corrigir na hora certa. Então ele corrigiu naquela hora. Ele disse: olha, vocês já estão aqui pelo pão. Aí ele vai mais lá embaixo e diz assim: olha, uma comida vos tenho para oferecer, que ainda não conheceis. Venha conhecer essa comida de verdade. Venha, através da graça de Cristo, se alimentar por ela, para que você entenda que o banquete já está preparado, o lugar já está preparado, está tudo preparado, e é de graça. Você não precisa de ouro nem prata para ir nesse lugar. Você só precisa dizer: eu aceito, eu quero. Eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Ame ao Senhor. Faça dessa graça todos os dias na sua vida como uma gratidão ao Deus. Agradeça a Ele: Senhor, obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa semelhança é um reflexo de Deus. Essa palavra semelhante é muito abrangente. A exemplo de Romanos 9:29, que diz assim, e eu quero já partir para finalizar, que diz assim, deixa eu ver se eu fiz a... Meu irmão, essa, eu acho que eu anotei aqui errado essa referência. Mas enfim. É um texto redundante, certo? Essa palavra semelhante é muito abrangente dentro do contexto da graça. Eu anotei aqui a referência, mas não bate com o que estou querendo falar. Então, essa semelhança está imbuída dentro de mim e de você. Está Cristo expresso na palavra, está Cristo expresso na sua vida como testemunha viva dele. Aonde você for, você é a testemunha viva de Cristo. E eu digo isso por testemunho, não apenas por palavras. Não necessariamente precisa se abrir a boca, precisa ter uma vida de testemunho aonde você está, aonde você convive, aonde você trabalha,
aonde você estuda, essa graça dentro de você faz com que você seja justamente essa semelhança transformadora da graça de Cristo. Então seja você realmente essa graça transformadora. E para a gente finalizar, o versículo 7 nos arremete justamente a seguinte afirmação: porque aquele que está morto está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se você tem certeza dessa mortificação na pessoa de Jesus Cristo, então o pecado para você não há mais sentido. Essa graça te cobre, esta graça te dá justamente esse entendimento de que Cristo morreu. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. Então você está justificado. E se você está justificado, quem, pois, vai te condenar? Você já está justificado e limpo pela palavra. Limpo e justificado. Saia daqui com essa certeza de que a graça não é brincadeira. A última escola dominical, domingo, eu até teve uma citação, né? E eu fiz um trocadilho com o irmão, e eu estava falando justamente sobre essa questão da graça deliberativa, dessa graça que muitas vezes as pessoas querem abusar da graça. E a gente citou uma passagem muito interessante que está lá no livro de Atos, capítulo 5, sobre a questão de Ananias e Safira. Ananias e Safira foi fazer a devolução de um valor, mas eles mentiram ao Espírito Santo de Deus. E a Bíblia relata que automaticamente morrem os dois, porque mentiram. E não mentiram ao apóstolo, mas mentiram ao Espírito Santo de Deus. E esse relato é interessante porque ele já está na graça. Esse relato não está na lei, não está bem antes da morte de Cristo, não, já está depois da morte de Cristo. E quando Cristo sobe a cruz do Calvário, ele rasga o véu de alto a baixo, já dá livre acesso a mim e a você. A porta da graça já estava aberta. Mas preste atenção que o Espírito Santo de Deus matou os dois. Então tenhamos cuidado para que esta graça não seja embebecida por aí. Cuidado com a graça que estão oferecendo com a porta aberta, larga demais. A Bíblia nos ensina que estreito é o caminho e apertado. Não vá pela porta grande, não. A porta larga é exatamente isso. É essa graça à vontade. Mas a graça de Cristo te basta nesta noite. Saia daqui com esta breve passagem, esta breve mensagem, que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração e que esta graça seja abundante sobre as suas vidas. Que Deus em Cristo abençoe a igreja e eu agradeço a minha oportunidade.